Oi pessoal, tudo bem? Espero que esteja realmente tudo bem, tá? Não só com vocês, mas também com seus familiares, frente a toda essa situação inusitada aí que a gente está passando, tá? Então, para dar continuidade à nossa atividade de desenho 5, técnico, eu peço que vocês baixem o arquivo módulo 2, que é vistas ortográficas e escala, até para vocês também poderem depois ter condições de fazer o nosso exercício, tá? Então, dando sequência, até para não ficar com o vídeo muito extenso, tá, gente? O que é o desenho técnico? O desenho técnico ele é uma forma de expressão gráfica que tem por finalidade representar então a forma, a dimensão e a posição dos objetos, tá? Então ali eu coloquei um exemplo bem simples, né, onde a gente tem um cubo, tá, e as suas três vistas essenciais, tá? Para isso acontecer, então, basicamente eu tenho que ter essa compreensão, né? Eu tenho algo que é tridimensional e eu vou passar isso para o bidimensional, no caso do papel, tá? E eu vou passar isso na forma de vistas, né? Tentando, assim, da melhor maneira possível, né? Fazer a leitura e a interpretação desse objeto que a gente quer representar. Então, essas projeções ortogonais, que são as vistas, elas podem acontecer de diversas maneiras diferentes, tá? Então, eu tenho ali primeiro, segundo, terceiro e o quarto diedro, tá? O que isso significa? Basicamente, tá, gente, vai ser a relação que eu vou ter, então, vou botar mais um adiante aqui, tá? A relação que eu tenho entre o observador, o objeto e o plano onde eu vou projetar essa representação, tá? Então, dependendo como esta relação acontecer, basicamente, eu vou gerar, então, uma posição diferente dessas vistas, tá? Lembrando aqui que nós temos então um padrão, digamos assim, a nível nacional, que é o primeiro diedro, tá? Então ele segue o sistema europeu. E se nós formos pensar, por exemplo, no sistema americano, é utilizado então mais o terceiro diedro, tá? Então, basicamente, eu coloquei para vocês ali logo adiante, nós temos aqui uma representação, tá? Então tem aqui um pequeno objeto, né? Então a gente consegue perceber então como que vão se distribuir, né, estas vistas aqui, né? Tá? Então aqui alguns outros exemplos, tá? Frontal, lateral esquerda, lateral direita, superior, tá? Inferior, posterior, tá? Então aqui que eu falei, tá? Primeiro dié do sistema europeu e terceiro dié do sistema americano, tá? Vou pedir a atenção de vocês aqui, eu peguei um paper toy, um bonequinho, tá? Só para poder fazer então essa ilustração aí, né? Então basicamente nós estamos enxergando o que aqui? A vista frontal, tá? Lembrando, então eu tenho um plano aqui lateral, tá? Vamos imaginar como se fosse uma dobradiça aqui no lado, tá? Se eu movimentar meu objeto, eu vou ter aqui uma vista lateral esquerda, certo? E novamente, né, voltando aqui para a vista frontal, deixa eu deixar mais longe aqui, tá? Eu vou colocar agora para o outro lado, né? Eu vou ter a minha vista lateral direita, tá? Muito bem. Se eu movimentasse novamente mais uma vez, o que vai acontecer? Eu vou enxergar a minha vista posterior, tá? Vou voltar aqui para minha frontal. Muito bem, ó. Lembrando que eu tenho planos aqui, né? Tá? Vou movimentar ele agora aqui para frente. O que vai acontecer? Eu vou enxergar minha vista superior, tá? Voltando para cá. Se eu colocar ele para trás, eu vou enxergar minha vista inferior, tá, gente? Então, basicamente, aí são as nossas projeções ortogonais aí a partir das vistas, tá? Muito bem. Então, depois eu coloquei para vocês, aqui a gente tem então toda a representação, tá? Lembrando que a gente vai trabalhar mais no primeiro diedro, tá, gente? Por isso que também eu estou detalhando mais para vocês, tá? E aí eu coloquei vários exemplos. Aqui nós temos uma casinha, tá? Com a mesma perspectiva, tá? Então nós temos aqui, tá? Todas as vistas então já planejadas, tá?
Aqui, ó, outros objetos mais simplórios, tá? Por que eu estou chamando a atenção então para esta parte inicialmente aí, né? Porque o nosso exercício que vai estar disponível para vocês lá na comunidade e também no portal, tá? É justamente para vocês começarem a desenvolver, enfim, esta percepção. Quem fez desenho descritivo comigo já fez, enfim, um pouquinho de desenho técnico no final da disciplina, tá? Mas a ideia é que vocês comecem a desenvolver essa percepção do tridimensional, tá? Para tentar traduzir isso através então das nossas vistas ortográficas para o bidimensional, no caso o papel, tá? Bueno, pessoal, então falando um pouquinho de escalas agora, basicamente então eu tenho a NBR 8196 como referência, tá? As escalas representam basicamente então essa relação proporcional entre as dimensões do desenho e as dimensões do objeto real, tá? Para isso vocês precisam, enfim, né, fazer essa leitura desse objeto para tentar escolher então, né, qual a escala que vai ser a mais apropriada para essa representação. Então eu tenho ali tanto a escala natural, né, que é a escala que vai ter então as mesmas dimensões do que o objeto real, tá? Eu tenho a escala de redução, então o desenho ele é menor do que o objeto, tá? E ainda tenho a escala de ampliação, quando o desenho é maior que a peça, tá? A escala de ampliação ela vai ser assim menos utilizada, tá? Porque daí vai depender muito assim da tua necessidade de forma mais específica, vamos dizer assim, área de design de joias, por exemplo. É importante que você trabalhe com ampliação em várias circunstâncias, né? Porque tu tem que de repente detalhar algum processo de fabricação ou mostrar algum tipo de acabamento, tá? Pensando depois para o processo produtivo, enfim, tá? Já a redução é mais comum, né? Porque a gente tem objetos aí de diferentes grandezas e a gente precisa tentar trazer isso de alguma forma para o nosso bidimensional, né? E nós temos uma limitação com relação ao espaço, tá, gente? E sempre como possível eu vou trabalhar com a escala natural, tá? Então eu tenho no meu escalímetro, que é o escalímetro número 1, novamente, né? As opções de escalas lá, vamos pegar aqui, deixa eu botar um pouquinho mais longe de vocês, tá? A 1 para 100 e a 1 para 125, tá? Eu tenho depois 1 para 20 e 1 para 25, e também tenho 1 para 50 e 1 para 75, tá, gente? Então, basicamente, são as escalas iniciais que a gente vai acabar trabalhando aí de forma mais direta, tá, gente? O que eu preciso assim entender para começar a utilizar o meu escalímetro, tá? Qual que é a distância gráfica que eu pretendo utilizar e qual que é a distância natural, tá? Ou seja, a relação do objeto real com o objeto representado graficamente, né, no bidimensional, tá? Vamos pegar como exemplo aqui, deixa eu ver, escala 1 para 100, tá? Ver se vocês conseguem enxergar melhor aí, né? Tá? Então, assim, tudo que eu tenho aqui no meu escalímetro ele está representado em metros, gente, tá? Em metros, tá? Se eu pegar a escala 1 para 100, vou colocar bem próximo aqui para vocês, tá? A escala 1 para 100, ela vai me informar, digamos assim, que esse 1 centímetro que eu tenho aqui, tá? Ele vai equivaler a 1 metro na escala real, tá, gente? E essa relação eu vou fazendo para todas as escalas, né? Se eu pegar, por exemplo, deixa eu olhar aqui, a escala 1 para 50, olha só, tá? Ela está 2 vezes maior do que a escala 1 para 100, aquele mesmo 1, né? Certo, gente? Por que que isso acontece? Tá? Porque agora eu estou trabalhando o quê? Na escala 1 para 50, tá? Então esse objeto que eu vou desenhar na escala 1 para 50, ele vai ser 2 vezes maior do que o objeto que eu estou desenhando na escala 1 para 100. Tá? Então aqui ó, graficamente estou conseguindo perceber isso aqui no meu escalímetro, tá, gente?
Outra questão. As cotas, quando eu vou colocar medidas no meu projeto, tá? Elas vão ficar sempre com a medida real. O que está em escala é o meu desenho, tá? É o meu desenho. Para isso, é claro, também eu tenho que fazer toda, digamos assim, todo um planejamento, enfim, daquela minha prancha, né? Para poder organizar, enfim, essas minhas vistas ortográficas de maneira que eu consiga representar elas da melhor maneira possível, tá, gente? Muito bem. Vai ocorrer situações aqui, gente, tá? Onde vocês vão trabalhar, por exemplo, na escala 1 para 10, tá? 1 para 2, 1 para 5. Aí vocês vão perguntar, tá, professor, mas isso não está aqui no meu escalímetro, tá, gente? Muito bem. O que eu tenho que fazer, gente, tá? Ó, vou pegar como exemplo de novo aqui 1 para 100, tá? Esse meu 1 aqui representa 1 metro, tá? Esse mesmo 1 metro aqui, né, equivale a 100 centímetros, tá? Se eu quiser desenhar, então, um objeto, tá? Na escala 1 para 10, o que eu tenho que fazer? Tá? Eu vou cortar um zero desse meu 1 para 100, tá? Ó, vai ficar 1 para 10, né? Cortei um zero. E vou cortar um zero aqui da minha medida, que no caso aqui é 100 centímetros. Ou seja, cada 1 centímetro aqui na escala 1 para 10 vai representar o quê? 10 centímetros da escala real, tá? E esta mesma relação eu vou fazer lá para as outras aqui, ó, tá? Ó, 1 para 20 aqui, ó, tá? Ao invés de considerar 1 metro aqui, nesse 1 grandão, tá? Eu vou considerar que eu tenho 10 centímetros, tá? Vamos pegar aqui, ó, 1 para 50, a mesma coisa, ó, tá? Então, ao invés de ter 1 metro, se eu vou utilizar então o 1 para 50, tá? Como se fosse então 1 para 5, eu vou ter 10 centímetros, tá? Então, é o mesmo tipo de raciocínio, tá, gente? Tá? Depois aqui eu coloquei no finalzinho algumas informações gerais, já tinha passado até a tela para vocês, tá? Que eu digo assim, ó? Independente da complexibilidade do objeto que vocês forem desenhar, tá? Primeiro, estudem esse objeto no tridimensional, né? Olhem todas as vistas, tá? Depois, façam um rascunho desse objeto, tá? Tirando as medidas principais, principalmente, né? Para te começar a entender, enfim, né? Estas partes, como é que elas estão relacionadas, tá? Depois pega as medidas mais específicas, tá, gente? E depois façam esse estudo geral utilizando então a prancha que vocês vão ter disponível para poder fazer o desenho, se vai ser tamanho A4, A3, enfim, seja qual for, tá? E aí planejem, enfim, né, a organização dessas vistas então no primeiro diedro, que é a nossa proposta, tá? Trabalhando então com as vistas essenciais, então considerando o espaço para cada uma das vistas, tá, gente? Lembrando que as vistas essenciais, né, são a vista frontal, a vista superior e a vista lateral esquerda. Tá, pessoal? Então até não vou tentar não me estender mais, né? Desejo que todos aí estejam bem, tá? E que consigam aí realizar as atividades aí de forma satisfatória, tá? Obrigado, um abração a todos, tá?